conheço os teus pensamentos. O salmista não diz, mas ele é completo. E eu conheço as tuas manias, o teu jeito de às vezes reclamar. Eu conheço quem é mais rabugento, quem não é. Eu te conheço. Deus, aleluia! Maravilha, Deus. E o Senhor conversando comigo, irmãos, justamente esses dias, e essa preocupação toda para conosco, nesses dias difíceis, eles são mesmos, e a gente passa por ele, e cada um aqui tem as suas angústias. Começamos um culto quebrando um protocolo e pedindo quem tivesse com o coração apertado, viesse aqui à frente. Eu quase desci também, né? E eu tenho certeza que muitas vezes a gente faz esse convite com a vontade danada de descer. Danada de descer. Às vezes o convite é para a gente mesmo. E as pessoas vêm. Mas aqui, o Senhor veio falar conosco um pouquinho desse preparo justamente, e hoje já nos deu motivo, irmãos, da gente ficar tranquilo, da gente descansar, da gente sair daqui de uma forma diferente de que nós entramos, muito mais tranquilo, com muito mais fé de que realmente Ele não perdeu o controle. E quantas vezes as situações nos apertam, nos oprime, o inimigo usa de subterfúgios sujos, justamente para nos colocar em inferioridade, nos usa muitas vezes para olhar o que nós não deveríamos olhar, e isso em qualquer lugar. Quando eu digo qualquer lugar mesmo, às vezes dentro da nossa casa, a gente começa a olhar coisas e fala assim, mas está errado isso na minha esposa, está errado isso no meu esposo, está errado isso nos meus filhos, está errado isso para causar na gente um aperto, está errado na minha empresa, está errado na igreja. Como é que pode isso? Não pode, não pode, não pode, irmãos. E o Senhor vem e fala assim, ei, eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Em tudo somos atribulados, irmãos. Irmãos, nós falamos aqui, a gente que serve a Deus, e quando alguém aceita aqui, eu digo, ei, fica firme, viu? Fica firme, porque a história mostra a tendência de que a coisa não deva melhorar muito. Em que você vai passar por processos, em que os processos começam a ser pequenos, em que essas provas vão sendo menores, mas aí você aguenta firme, e ela se torna um pouquinho pior, daí você fala, eu acabei de sair de uma, eu estou entrando na outra. Mas aí a gente começa a olhar e entender que na outra a gente estava em prova assim, mas a gente praticamente tinha um prego, e na próxima a gente percebe que nós temos um prego, dois, mas aí já temos um martelo. Começamos a nos olhar e entendemos que é Deus nos capacitando. E quando a gente aceita e começa a ouvir palavras e que Deus diz, ei, eu te capacitarei, a gente quase chega no novo convertido, né? A acreditar que amanhã Deus, em seu infinito poder, e Ele pode fazer isso, vai fazer assim, ei, jogar um pozinho, estás capacitado. Não, essa capacitação é forjada, é no dia a dia. Mas para que Deus faz isso? Para que a gente tenha maturidade. Aleluia. Crente maduro suporta. Crente que não é maduro, irmãos, não suporta. Cai no leito, cai no caminho. E Deus, em sua infinita misericórdia, irmãos, vai lá, sempre prepara para que Ele possa voltar, escutar sua palavra, se fortalecer, ouvir seu louvor. Ei, não perdi o controle, estou aqui,
te trouxe aqui hoje para ouvir isso. Parece que está tudo bagunçado, parece que nada está do jeito que você queria. Sim, é verdade, não parece não, está mesmo. Mas é importante que Deus cause isso, permita para que você mesmo levante estes todos os questionamentos dentro de você mesmo e possa entender, e que você possa olhar no seu retrovisorzinho da vida e dizer assim: ah lá, olha como eu era, olha como eu sou hoje, só sou assim porque passei por todos esses processos. Fácil é, fácil não é. Fácil não é. Dá a impressão, eu já falei aqui, que tem uma fila. E deve ter mesmo. Não deve ser impressão não. Uma fila de processos, de crises, de dificuldades, para entrar na nossa vida. Parece que está lá, esperando no nosso portão. A hora que saiu, irmãos, a hora que você dá uma respirada, irmão, a outra já entrou, falou: agora é minha vez. Agora é minha vez. Quem não, irmãos? Qual de nós aqui nunca se achou realmente e falou assim: não é possível? Dá vontade de ligar para alguém: está chovendo aí, para o vizinho, está chovendo, porque dá a impressão que estou na minha casa. Dá a impressão que eu ando, a chuva vai em cima, senhor, está chovendo, está todo mundo bem. Mas chove na minha cabeça. O povo não diz? Dá a impressão que se chover canivete, cai aberto. Está tão ruim a coisa, se chover canivete, capaz de cair aberto. Aí eu digo: Senhor, diante disto, Pai, o que falar? Qual a mensagem, Deus? É essa: perseguidos, mas não desamparados. Não desamparados, irmão, já bastaria. Ei, qual é o teu problema? Ei, Deus está te dizendo: não desamparado. Pode sim uma mãe deixar de alimentar teu filho, pode, parece impossível, irmão. Quem é mãe aqui e já deixou de amamentar, irmãos? Olha a raridade. Olha a raridade. E eu não vou expor, irmãos, porque parece que não deve, né? Parece que a gente está no erro, mas acontece. Eu fiz o parto de uma só, tinha 3 filhos, irmãos. Uma jovenzinha, coitada por isso mesmo. 3 gêmeos, não é 3 filhos assim, não. Não é igual você que enche a casa, mas enche aos poucos, não. Aos poucos mais ou menos também, né? 3 gêmeos, irmãos. Ele vai falar assim: com 2 já aconteceu. De esquecer. Esse aqui, não, depois ela dá um jeitinho, ela marca 1, marca 2, marca 3, faz lá a tabela dela, irmãos. Mas ela disse, a jovenzinha lembra, ela dizia: eu esqueço. Pode a mãe esquecer de amamentar o filho, todavia eu. Não, Marcos, não. Você tem suas angústias que tua esposa não sabe, mas ela também tem as dela que não conta para você. Mas Deus tira um dia para descer na terra aqui, ó, mandar o Espírito Santo dizer a cada um, para você, Marcos, para todo aí, Gisiel: ei, eu sei, tem coisa que só você não conta para Eliana, só você, Eliana, não conta para ele, não conta para filho, não conta para Cláudia, não conta para mim, não conta para ninguém, Vitória. A gente passa o dia, coração apertado. Senhor, vai ser sempre assim? Senhor, não vai mudar? Muda sim, se a gente acreditar, e é isso que Deus vem nos falar hoje. Que a gente possa mudar o nosso pensamento, que a gente possa sair daqui com essa convicção. Mas quantas palavras nós já ouvimos desta, mas que nós possamos justamente mudar em nós e dizer: ei, Ele não me abandona, ei, vai acontecer, ei, não perdeu o controle. Isso basta, nós servimos um Deus vivo, vivo, que já cantamos aqui, irmãos, ressuscitou no 3º dia, está vivo, está vivendo em mim, está vivendo em você.
O que muda então, irmãos, se esse Deus vivo continua vivo, se Ele, irmãos, se Ele é aquele que diz, ei, mar, calma, calma a tempestade, ei, shh, é Ele, mas está queimando, está batendo, está rebuliço dentro de mim, é Ele que põe a mão assim, esfria o processo, Ele está vivo. Se nós cremos em tudo isso, Gabriel, por que nos agitamos? Por que nós precisamos? Por que choramos? Porque precisamos crer mais, acreditar. Aí eu digo, Senhor, mas o Senhor já falou tanto, Pai. O Senhor já falou de Sara, na impossibilidade dela engravidar, na promessa de Abraão tão difícil de acontecer, os grandes heróis nossos, irmãos, essa tão nuvem realmente de testemunhas, de Ana, que sofria, não engravidava do seu sofrimento, mas que quando ela clamou ao Senhor, o Senhor deu o filho, deu Samuel. O Senhor já mandou tudo isso, Pai? Vamos falar tudo isso de novo? E o Senhor toca no meu coração, falando, não precisa. Vai falar de qual fé? Fala da fé do Antônio. Fala da sua, Rose. Fala da sua fé, Dani. Mas não está escrito aqui. A fé da Jéssica não está escrita aqui. A fé do Márcio não está escrito aqui. A fé de cada um de nós, irmãos, não está escrito aqui. É dessa fé que Deus vem falar conosco hoje. Para que nós acreditamos e não precisamos ir tão longe. Para que nós possamos, cada um de nós, olhar, irmãos, olhar para nós e mudar justamente esse pensamento e entender, fixar, em que quantas coisas eu já passei. Aleluia. Quantas coisas você já passou, Bruno? Está difícil? Tá. Vai melhorar? Não. Você vai passar de fase. Cadê os menininhos? Estão lá, mas tem uns adolescentes que gostam de videogame aqui. Passei de fase. Cadê? Quem é adolescente aqui? Os jovens também, tem os marmanjos também, né, Helder? O Helder deve responder essa aí facinho. Está lá brincando, não é isso? Passou a primeira fase. A segunda fica mais fácil. Aí você vai para a segunda. Até você aprender o caminho. Você cai, perde, às vezes volta para outra fase. Ah, mas essa eu já conheço. Essa eu não posso vacilar, essa eu não posso olhar para o inimigo, essa eu olhar só para cá. Olho para aqui, passo de novo. Mas vai ficando mais difícil, Eu não posso vir aqui e falar assim, vai ser um mar... Não, aqui não. Aqui eu não posso. Mas eu posso dizer, João viu. Glória a Deus. Lá sim, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá não haverá. Então eu sofro porque quero, pastor? Acho que não, você sofre porque você é ser humano, como eu, em que os frutos, os efeitos dessa palavra não duram tanto, e por isso a gente precisa renovar essa palavra, ouvir a palavra de Deus, para que gere em nós essa maturidade da gente entender, ei, está difícil, mas vai passar. Está difícil, mas eu não posso deixar de acreditar, eu tenho que passar com tranquilidade, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem tem cuidado de mim. Mas precisamos mudar esse pensamento, irmãos. Mudar. O paciente passa comigo, irmãos, olha como são as coisas. Olha como são. Olha como são os nossos pensamentos. Ela vem me trazer exames. Eu abro o exame. Veja bem. Olha para que nós estamos preparados, irmãos. E examine você se você não faria igual. Vamos lá. Dona Jéssica trouxe o exame aqui de ultrassom. Jéssica, seu exame não está bom. Na hora, irmãos, ela faz assim.
Aí rapidamente, porque eu não quero que ela morra de infarto. Aí eu digo, ele está ótimo. E aí? E aí? O problema é meu? Eu falei errado? Houve alguma mentira, pastor? Ou o exame é ruim, ou ele é bom, ou ele é ótimo. Tem mais ou menos, é bom. O que vocês quiserem. Exame de diabetes. Colesterol. Está lá o valor, é esse. Bom. Bem baixinho, melhor ainda. E tem um que estourou, esse está péssimo. Mas quando eu pego o exame e digo, ele não está bom, ela assusta. Imagina Deus, irmãos. Deus personificando na sua frente, irmão Cláudio, e dizendo, Cláudio, eu preciso te contar uma coisa para você. Aí ele fala, você está preparado? E aí? Deus quer te dar uma bênção, Vitória. Aí ele manda uma palavra justamente, fala contigo abertamente e diz, Vitória, Deus fala, não sou eu. Eu quero te falar uma coisa. E ele pergunta, você está preparado? Você fala, casa caiu. Casa caiu. O Deus lá do céu desce, olha nos meus olhos e fala, você está preparado pelo que eu vou te falar? Você fala, meu Deus do céu, não fiz por mal. Você já começa a se explicar. Todo mundo peca, o Senhor mesmo falou, não há um sequer, todos foram destituídos. O que eu posso fazer, Senhor? Eu quero te dar uma bênção. Portanto, é a nossa mentalidade que a gente precisa melhorar. E Deus vem trabalhar hoje conosco, já falou o tempo todo aqui. O que mais a gente quer ouvir? Eu te amo, eu te amo. Aí você deveria falar, mas eu sou um imbecil. Te amo assim mesmo, mas eu sou um miserável. Te amo assim mesmo, mas eu erro, eu magoei alguém, eu não perdoei, eu fiz isso, mas eu te amo. E mesmo assim, a gente prepara a nossa mente para dizer, está tudo ruim. E a gente vai caminhando nisso. Triste, fica triste. Por quê? Porque as coisas são difíceis mesmo. São, mas está aqui. Está aqui. Em tudo. Me fala uma área então, se é em tudo. Ah, mas meu casamento, sim, uma hora vai estar lá em cima. E tem uma hora que você vai estar aqui embaixo. Querendo esganar. Eu já falei, parte da igreja estava na Itapevi. Falei, tem hora que já tive vontade. Torceu o pescoço. Torceu o pescoço dela. E ela de me matar, se possível. Não, isso não, né? Torceu o pescoço também? Torceu o pescoço também. Aí vai falar assim, falou um absurdo? Não, a hora que eu desço, nunca recebi tanto cumprimento de homem. O Senhor me representa, o Senhor me representa, o Senhor me representa. Por que isso? As mulheres não. Porque tem hora que sim, que a gente tem dificuldade para a gente viver os nossos problemas do dia a dia. Em tudo somos atribulados. É no casamento, é no trabalho, é na igreja. Mas em tudo, irmãos, não é que somos vencedores. O Deus falou, em tudo somos mais que vencedores. Mais que vencedor, mais que vencedor. Mas eu tenho sofrido, irmão, estou falando. Até Elias, irmãos, profeta, foi isso que Tiago falou, até Elias, sujeito às mesmas paixões. Vai ser assim, mas ei, eu te amo, basta isso. Mas para não sofrer, então, acostuma. Acostumar com o sofrimento a primeira coisa, separa. Tem sofrimento que é pequeno, e tem uns que são muito grandes, vamos falar a verdade. Vai falar que é tudo igual? Não, irmãos. Não. Uma saudade danada. O irmão falou, Edinho falou, que saudade de buscar a cadeira ali, ó. Os irmãos não conhecem. Eu tenho um pai que tem 84 anos, ele não anda, teve um trauma. E ele vem aqui, minha mãe faleceu no Covid. E ele vem com a cadeira de roda que a gente deixa, ele senta aqui, todo mundo gosta dele, é o tal do vô. O vô, né, Jéssica? Dá saudade do vô. Mas
É um problema. E se eu vou morrer? Um problema grande, de tristeza, né? As perdas que a gente tem, as perdas são grandes. Mas tem coisa que é pequena, Jesus. Tem coisa que é menor. E a gente dá muito valor para as coisas pequenas e menores. Pode ver, irmãos, o que nos frustra, os que nos perde a amizade, o que faz a gente brigar com família, o que faz a gente falar não vou mais na igreja, não são os grandes problemas. Não são os grandes problemas que nos tiram dos relacionamentos, são os pequeninos, irmãos. São os pequenos. É esse que a gente tem que olhar para nós e falar assim, como é que está a minha maturidade? Eu estou preparado para isso? A gente não pode, irmãos, o tempo é muito curto, irmã Eliana, para a gente dar valor para pequenos problemas. Filtra ele, joga, irmão, filtra ele, joga. Deixa Deus te preparar para os grandes. Fase 1, lá atrás, pequenos problemas. Fase 2, virão os grandes. Se você ficar cuidando de pequeno, você vai ficar chorando e o grande não vai ser resolvido. Irmãos, quem já foi comprar pão aqui, em padaria? A pé, não de carro, irmão. Hoje, já foi? Então você vai entender o que eu estou falando agora. Você vai indo comprar pão, irmãos. Você quase fala palavrão, mesmo sendo convertido. Você está tranquilo, irmãos. Sempre tem um que sai de repente, não sei de onde. Não tem isso, irmão? Você dá aquele pulo, irmãos. Assusta mais do que o Helder. Você está tranquilo, irmão. Você está lá pensando. Não, está lá. Vou buscar o pãozinho, vou tomar o café. Minha esposa ainda está dormindo. Vai ao contrário em casa. Aí vem aquele cachorro, sai. Quanto menor, maior o barulho, irmãos. Não é um problema, irmãos. Não é um problema esse cachorro no meio do caminho. Ah, não, agora eu vou parar. No meio da avenida, junto ali, vai ficar eu e ele. E ele. E eu fica quieto. Irmãos, eu não compro pão. Eu não consigo trazer o pão. Irmãos, a gente precisa entender. E a gente, graças a Deus, aprendeu. A gente não faz isso. E dá um pulo de lado e vai embora. E cachorro, né? E dá, xinga às vezes, né? Mas vai. E na volta? Na volta você já sabe, desvia. São pequenos problemas, eu não quero para mim. Mas não. Vai trabalhar, a pessoa é um pouquinho, está lá se achando, te incomoda, e você fica incomodado com aquilo. Nem mexe com a tua vida. Tem dia realmente que a esposa fala uma coisa, te deixa bem. Fala outra coisa, parece que tirou o dia, e o contrário também. O contrário também. A gente vai ficar preocupado com isso, irmãos. A história é muito mais linda. Acabamos de falar aqui da sua história, dos seus filhos. Tudo maravilha, irmãos. A gente vai ficar agora porque um dia a esposa me tirou do sério, o esposo me tirou do sério. Meu filho... Não! Pequenas coisas, irmãos. Acostumar justamente para a nossa mentalidade. Para a nossa mentalidade possa mudar. Por quê? Porque tem alguém que está no controle. Porque tem alguém que cuida de você. Tem alguém que não quer que você sofra. Ele quer apenas que você melhore. Por isso sim vem as crises, por isso vem o sofrimento. De fato, irmãos, e vamos ser sinceros. Se fosse a gente pudesse escolher, irmãos, vamos lá. Pequenos sofrimentos, pequenas crises, grandes sofrimentos, grandes crises. Vamos no primeiro. Quem quer os pequenos sofrimentos? Sem hipocrisia, irmão, mas o pequenos sofrimentos, vida boa. Quem quer? Quem quer esse? Se eu não erguer a mão primeiro, né? Deus está ouvindo, né, irmãos? Depois vem as coisas aí, vocês não reclamam. Vocês não reclamam. Quem quer os pesados? Vocês devem querer alguma coisa, irmãos. Eu não quero nada, né? Deus está no controle. É verdade. É verdade. Deixa Deus cuidar da minha vida, né? Guia-me sempre, né? Meu Senhor. Eu não resolvo nada. Se vier pouquinho, tá bom. Mas é isso mesmo. Se vier muito, tá bom. Mas por que, irmão, estou dizendo isso? Porque a gente precisa mudar os nossos pensamentos.
Deus é bom a toda hora, a sua misericórdia, dura para sempre, todo mundo já sabe isso. Por que eu sofro? Porque aqui, cabeção. Não adianta bater, irmãos, não faz o que eu fiz não, porque só piora. Mas mexe tudo, os neurônios ficam assim, tico, teco, para eles confundem tudo. Não faça isso. Mas de fato, irmãos, a gente esquece, irmãos, que esses processos fazem parte da nossa vida. Mas não importa se um momento ele é pequeno, não importa se depois ele fica forte, irmãos. O que importa é que eu sei, eu confio que Deus me escolheu, não foi agora, foi no ventre da minha mãe, mas eu não sei aonde que eu vou chegar, mas Ele olha para mim, eu vejo e todo mundo só vê, esse aqui não vai dar nada, esse daqui é muito ruim, mas quando Deus me escolheu lá no ventre, Ele sabia o que vai dar ainda. Deus te escolheu, não é para fracassar, Deus te escolheu para dar certo. Para dar certo. Foi Ele, aí a importância desses processos. E cabe a nós o quê? Passou dificuldade? É difícil. Obrigado, meu Deus. Me mostra por quê, Pai, para eu poder aprender, para eu passar de ano, para eu continuar. Não deixa eu repetir, não, Deus, me ajuda, Pai. Esteja comigo, passa comigo. Vai passar, mas a gente precisa entender. Irmãos, todo mundo aqui, imagem e semelhança de Deus. Todo mundo aqui, matéria-prima igual. Pegou lá o barrinho, mexeu. Pôs aqui, pôs o outro. Forno neles. Soprou, mas todo mundo veio do mesmo lugar. Do mesmo lugar, irmãos. O que vai mudar? Para onde vai chegar? Os processos. Esses processos, irmãos. Tá bem, irmãos. Eu quero ser diamante. Processo difícil. Pressão todo dia. Fogo todo dia. Pressão mais alta, pressão mais alta, pressão mais alta. Se no meio do caminho eu falo, misericórdia, eu não aguento não, não dá. Alguma coisa vai virar. Como é que chama aquilo que escreve lá, que fica dentro do lápis? Grafite. Grafite, irmãos. Vem da onde? Do carvão. E o diamante? Também do carvão. Oxi. Está aqui o carvão, ou ele vira diamante, ou ele vira grafite. O que muda? Muito mais fácil os processos, irmãos, para virar um grafite e sair escrevendo com o carvão. Mas para virar diamante, irmãos, para virar diamante, é processo, é difícil. E se eu falar que Deus te escolheu, Lucas, para ser diamante? Mas e se eu falar que a hora que Ele te dá uma apertadinha, você fala, ai! E se eu te falar, Gabriel, te escolheu para ser diamante? Diamante, 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 diamante. Só que precisa apertar, irmãos. Há uma diferença muito grande, irmãos. O grafite você assopra, quebra. E diamante? Diamante aguenta. Diamante tem resistência. Diamante é usado para outras coisas. Veja bem que eu não estou desprezando o grafite. A importância é muito grande. Mas são processos. Portanto, irmãos, Deus não perdeu o controle. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Não desanimados, irmão. Prova vem. Mas a nossa mente tem que estar preparada em Cristo. Em Cristo, irmãos. Para suportar justamente, dizer, ei, sorrir está meio difícil, mas vamos lá. O que muda é a nossa mente. É esse preparo que eu falei da paciente. É o nosso preparo diante de Deus. Irmãos, Moisés chega a um momento em que Deus já mandou a promessa, irmãos. Está lá, tirou do Egito. Falou, ei, meu povo, eis que te darei uma terra que emana leite e mel. Vocês vão ter essa terra. Mas será que vai acontecer? Oh, meu Deus do céu, dá uma olhadinha o que aconteceu. Olha as pragas que eu mandei lá para o faraó.
Olha o mar que eu abri, você não está acreditando ainda? A gente acredita sim, nós vamos entrar nessa terra. Aí chega um momento, Moisés manda 12, irmãos. 12. Vai ver essa terra aí, vai dar uma espiada lá, como é que é? Aí manda 12, um de cada tribo, que é para não dar confusão, tá? Aí volta, irmãos, 10. Parecendo o Lula já. O meu está aqui. 10, irmãos. Estava dando 8, Flávio. É burro, o pastor é burro. 10 volta, irmãos, com o problema. Sendo que, acabamos de dizer, é como se tivesse eles aqui ouvindo isso. Eu te amo, eu não te abandono. Pior ainda, vocês vivenciaram tudo, vocês sabem o que eu sou capaz, e eu tenho promessa na vida de cada um de vocês, não duvide. Mas vem 10 e fala assim, ó, camarada lá são gigantes, eles vão trucidar a gente, vão comer a gente, vão fazer a gente gafanhoto. Quem se colocou como gafanhoto, irmãos? Me fala. Me fala se na Bíblia de vocês está escrito assim, e os gigantes escreveram lá e falaram assim, avisa lá Moisés, ó, que nós somos gigantes e vocês são gafanhotinhos. É isso, irmãos? Não. Eles olham para o problema e dizem assim, eu não sou nada. Eu não tenho força. Eu sou pequenininho. Eu não valho nada. E esquece que eu tenho um Deus, como as crianças dizem, tão grandão. Cabeça, irmãos, tico-teco. Cabeça da gente, irmãos. Que ao invés da gente crer que Deus está no controle, que não sei como vai ser, como diz Maria, eu não sei como vai ser, mas vai acontecer. Aleluia, Jesus. Deus prometeu para você, vai acontecer, a sua promessa vai, não importa o tamanho, ela vai acontecer. 2 voltam como foram, 2 voltam crentes, irmão, dizem. Aleluia. Na real são grandes mesmo, mas se Deus se agradar de nós, a gente bota eles tudo no chão. Glórias a Deus. A pergunta é essa, irmãos. Deus se agrada de nós? Começa por isso, irmãos, pelo que Ele veio aqui dizer para nós hoje. Ei, tira esse negócio da sua cabeça que não vai dar certo. Tira que você não é nada. Tira tudo isso, ei. Estou no controle, eu não esqueço de você. Começa por isso, ei. Acredita, tenha fé. Sem fé, não dá para agradar a Deus. Aleluia, Jesus. Agora com muita fé, mas está difícil. Não importa. Não importa. Nunca, irmãos, foi o problema a situação, o local. Para Deus não, irmãos. Para Deus não, Flávia. A gente fica focado justamente, porque é grandão. Eu sou pequenininho. Porque o lugar oprime a gente, não sei o que tem. Sim. Porque lá não vai dar certo. A gente precisa melhorar essa nossa fé. A nossa, por isso que Deus fala e fala, ei Antônio, não fala para ele dos grandão não fala deles mesmos. Olha para nós mesmo o quanto que Deus já fez na minha e na sua vida, o quanto Ele tem guardado, isso basta para a gente entender, quando Deus quer, Ele se levanta, resolve. Para Deus não tem difícil, para Deus não tem problema, é questão de tempo, a hora que Ele quiser, Ele levanta, resolve o meu, o seu, qualquer problema. Não importa, não importa a circunstância, se é gigante ou o que é. Abraão começa a crescer, irmãos. Ló começa a crescer também. O povo deles já começa a brigar um pouquinho. Que tem mais, outro tem menos. Vem aquele espírito de divisão, não é isso? Fala, vamos dividir esse negócio? Olha a diferença de quem está com Deus, irmãos. Vamos dividir isso? Vou ficar brigando com você, sobrinho? Não, vamos brigar não, Ló. Vamos fazer o seguinte. Você escolhe primeiro. Você escolhe. Se você escolher que é da direita, Ló, eu vou para a esquerda.
Se você escolher porque é para a esquerda, eu vou para a direita. Sabe por quê, Ló? As bênçãos estão aqui. Está lá atrás. Está lá atrás. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei. Abençoarei aos seus descendentes. Abençoarei aos outros. Aonde colocar a mão, serás abençoado. Eu vou ficar preocupado com o lugar, com a situação, com o tipo de... Não! Com nada. Não importa se você não está gostando do jeito da empresa. Amém, vai dar certo. Não importa a igreja, vai dar certo. Deus está no controle, não sou eu, ninguém. Aos olhos, muito melhor lá, Sodoma, Gomorra, melhor lá, mas não, pode ir, eu vou para o outro lado. Deus faz prosperar onde for, irmãos, não importa ser gigante, não importa se tem um tronco desse tamanho, vai crescer, irmãos, vai dar certo. A gente precisa crer, irmão, ter essa fé, de que Deus está conosco, cuida de nós a todo momento, irmãos. É esse o pensamento, irmãos. Aí dá certo. Aí dá certo, irmãos. Perseguidos, mas não desamparados. Glória a Deus, irmãos. O horário é curto. Eu já caminho para o final. Deus é maravilhoso, irmãos. Cuidadoso. E o cuidado que Ele tem é muito maior do que o de um pai. Quando Ele compara com a mãe, então, em que Ele compara a amamentação, é para que nós saímos daqui hoje, irmãos, entendendo justamente isso. Eu cuido de vocês. Eu tenho a vida de vocês aqui na minha mão. Não há uma oração, irmãos. Não há uma oração de quem orou aqui durante essa semana, irmãos, que Deus não saiba o que você pediu. Glórias a Deus. Eu não sei, irmãos. Mal eu sei da minha vida, irmãos. Mal eu sei da minha vida. Eu não sei o que minha esposa orou. Eu não sei o que ela pediu. Eu não sei o que as minhas filhas pediram. Eu não sei o que vocês pediram. Se é para ajudar no casamento, se é para ajudar com os filhos, que está difícil. Que chega um momento que as pessoas olham e você mesmo acha que não vai dar certo. Há um momento que você olha para a sua própria vida e diz, eu não vou mudar, isso não vai melhorar. Há um momento que a gente justamente diz, nem aqui, nem na igreja eu gostaria. É difícil até para estar aqui. Mas que a gente crie em nós, irmãos, esse relacionamento com Deus mais íntimo, em que a gente possa justamente conversar com o Pai, entendendo que justamente o Pai nos oferece a ser amigo. A gente às vezes distancia um pouquinho Deus da nossa vida, achando que Ele é intocável, irmãos. Mas Ele diz, eis, eu te chamo de amigo, nem de servo, porque o servo não sabe o que o seu servo faz. Mas eu sei, eu te conheço. Eu sei a tua dificuldade, eu sei a tua fraqueza. Que a gente possa fazer, irmãos, com aquela jovenzinha, aquela criança, lá no palácio de Nanã. Ela teria tudo, irmãos, para reclamar, para olhar talvez a lepra de Naamã e dizer assim, tomara que morra. Se aquela garota fosse, às vezes, crente como nós, nas nossas fraquezas imensas, da gente reclamar e buscar as coisas que não estão boas e em tudo, em todas as coisas, realmente sermos atribulados. Essa palavra aqui eu poderia estar lendo justamente para aquela garota, Caio. Que a gente não sabe o nome dela, mas dizer, ei, garotinha, ó, em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não somos desanimados. Ela poderia realmente falar assim, tirar os meus amiguinhos de perto de mim.
tiraram a minha família de perto de mim. Tiraram a minha casa, tiraram a minha cama que eu dormia, tiraram os meus irmãos, tiraram tudo que eu tinha, me tiraram e me colocaram aqui, nesse palácio com vocês. Mas ela bota uma vírgula assim, ó, bem grande, e diz assim, né? Mas não tiraram de mim o meu Deus. Talvez a gente passe por essas fases, irmãos, de uma hora mais difícil, uma hora mais fácil, que a gente dê valor, irmãos. Mas mesmo no momento mais difícil, irmãos, em que parece que te tiraram tudo, tiraram o teu chão, que você parece que não sabe mais aonde andar, não blasfema, irmãos, não murmura, não xinga. Lembra da garotinha e diz: ei, Senhor meu Deus, se ele tivesse na minha cidade, lá tem um profeta que iria curar, que iria fazer o bem, que iria ser o bom samaritano, que iria amar. Que a gente possa, irmãos, desmontar, tirar qualquer defesa que a gente possa ter, irmãos, contra qualquer coisa, contra qualquer um, irmãos. Que a gente possa realmente aceitar de que Deus está no controle, embora a gente possa achar que as coisas não estão boas e não estavam mesmo para essa garota, mas ela diz: ei, vai lá, Deus vai curar você. Embora não tenha feito bem para mim, mas Deus é bom e vai fazer para você. Que a gente possa ter este coração, irmãos, com esse amor que Deus ensina a nós aqui. Que a gente possa, irmãos, entender que essa vida é dura realmente, irmãos. Que essas coisas todas aqui acontecem. Que todo dia tem tribulação, irmãos. Que todo dia tem perseguição, irmãos. Que as pessoas nos arrebentem, que nos quebrem, mas que a gente nunca esqueça. Pode quebrar, pode arrebentar, mas eu sou vaso. Eu não tenho mais jeito, é isso que o inimigo põe aqui, ó, no seu ouvido. Eu não tenho mais jeito, não. Eu estou realmente moído e estou quebrado, Márcio. Mas não esquece, ainda que quebrado, estou na mão do oleiro. Glória, glória, glória a Deus. Ainda que quebrado, eu sei quem cuida de mim. Ainda que quebrado, eu sei que não vai fazer assim, ó. Quebrou, filho. Esse encaixa aqui, esse encaixa aqui, esse encaixa aqui. Mas está demorando, eu estou sofrendo. Para juntar caco às vezes demora. Às vezes falta um, não acha. Está aqui, o último caquinho que falta. Mas eu não desisto de você. 24 horas eu estou com você. 24 horas eu tento juntar os cacos. 24 horas eu não deixo ninguém destruir. Tá bom, tá difícil, mas estou junto, estou juntando. Para Deus preparar um culto que é dele. Guarda isso, irmãos, se você acha que você não é ninguém. Esse culto é para Deus, irmãos. E eu choro aqui, irmãos, chorando pela igreja. O pastor me abraça, irmã Maria me abraça. Mas é porque eu sinto, irmãos, parte do que Jesus possa estar sentindo, em olhar e dizer assim: ei, o culto é para mim. O culto é para Deus. Aleluia, Jesus. Mas eu abro mão dele para dizer: ei, tempo todo eu te amo. Eu te amo e cuido de você. Vem os jovens cantam: eu te amo. Eu te amo. Mas eu não tenho mais jeito, me mataram. Aleluia. Tem gente que parece que quer enterrar a gente, às vezes enterra, irmãos. Só é um engano, irmãos. E eu vou encerrar. Só é um engano aqueles que tentam nos matar, tentam nos enterrar. Ele acha que enterrou a gente morto. Ele olha para você e fala: esse aí já matei.
Esse eu quebrei primeiro todo o vaso. Ele achava que era vaso, eu arrebentei. Depois falava, eu matei, agora eu vou enterrar. Você acha, Satanás? Você acha que enterrou morto? Você enterrou vivo? Glórias a Deus. Ainda há vida aqui. Ainda há vida. Mas está tão pouquinho. Mas está tão pouquinho que até eu não sinto mais bater o meu coração. Parece que eu não tenho mais força. Parece que eu não sinto a presença de Deus. O inimigo fala, morto não sente mesmo. Aí até quem é de Deus, irmãos. Até quem é de Deus chega perto, está morto mesmo. Não é assim? Jesus chega, irmãos. Marta e Maria chegam e falam o que para ele? Lázaro está lá. Marta e Maria diz, Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes. Jesus continua caminhando. Aleluia. Aí ela fala, mexe nisso não, Deus. Mexe nisso não, Jesus. Já cheira mal. Até quem é de Deus, irmãos. Quando a situação está muito difícil, pode chegar perto de você e ainda falar assim, acho que aí tem mais jeito não. Para Jesus, irmãos. Para Jesus. Aleluia. Ainda que morto. Ainda que morto, viverá. Ei, Lázaro! Ei, Lázaro! Sai daí, Lázaro! Vem para fora! Para de dar ouvido para o inimigo! Na presença de Jesus não há um morto! Tem morto não, irmãos? Mostra para mim na Bíblia. Não. Aonde ele chegava, irmãos, não tinha mais morte. Portanto, igreja, descansa. Descansa, igreja. Muda os teus pensamentos, irmãos. Dificuldade haverão, mas não esquece, irmãos, não deixa. Muda os pensamentos, irmãos. Pensa nas coisas que são do alto. Deus controla os nossos pensamentos com coisas boas, irmãos, vai dar certo. Mas tudo parece, irmãos. Para Deus, Ele muda a hora que Ele quiser. A gente vai passar esse tempo aqui na terra, irmãos. O tempo é muito curto. Logo nós vamos embora. Enquanto estivermos aqui, irmãos. Foi o que eu senti nos louvores, irmãos. Foi o que eu senti nos louvores. Enquanto a gente estiver aqui, irmãos, ninguém toca em nós. Ninguém toca em nós. Ninguém toca. Se passar isso na sua cabeça, irmãos, repreende em nome de Jesus. Não é de Deus. Ninguém toca. Ninguém toca nos teus filhos. Ninguém toca no teu casamento. Ninguém toca nos teus negócios. Ninguém toca em nada. A gente estava louvando, irmãos, e eu sentindo justamente de dizer isso. Sabe quando aquele amigo que compra a briga da gente e a gente começa a se sentir já, né? Alguém mais aqui, ó, meu irmão, ó, meu pai, ó. Alguém mais vai mexer comigo? Aí o povo lá vem toma. E a gente começa a se achar, né? Criancinha faz isso, né? Criancinha fala, meu pai é mais forte que o seu, né? Pois é. É essa a sensação, irmãos. É esse sentimento. Ninguém toca. Se vier, vai apanhar. Vai apanhar. Vai apanhar, irmãos.
Que a gente possa entender essa palavra, irmãos. Que realmente a gente possa sentir isso. Mas eu sou fraco. Fica tranquilo, irmãos. Até nisso Deus gosta. Deus é esse que diz assim, ó, eu me aperfeiçoo nas suas fraquezas. Então, quanto mais fraco, melhor. Porque daí, ó, aparece a honra de quem é. Confia, igreja. Confia. Confia que Deus vai estar sempre no controle, está cuidando de cada um de nós. Cada um de nós. Que você possa sair daqui leve, fortificado, irmãos. Com o peito cheio, peito de pombo mesmo. Peito de pombo. Amém, igreja? Glória a Deus.